Olá, boa noite. Oi, boa noite, Cleber. Deu certo, Até né? que, Demorei. até que enfim deu certo, né? E você precisou enviar a solicitação, porque não deu certo eu te chamar aqui. Você tá me Deixa eu dar uma escutando? olhada. Agora são 5 horas e 56 minutos. Aí a gente, né, fica aqui online aqui, ao vivo, Pronto. enquanto a galera entra, né? Pra gente começar no Aguardo, horário aguardo exato, um né? pouquinho, né, para os seguidores da escola, né, prestigiarem aqui um momento, tá? Tá certo, então. Mas eu acho que tu não tava conseguindo me chamar, porque eu ainda não tinha clicado na live, no logo do Ateneu. Quando eu cliquei, acho que foi que apareceu. Pois é, eu não estava. Na verdade, ainda não estou conseguindo visualizar essa opção de convidar. E eu nunca fiz live, né? Então, E mas como foi que que tu bom me que deu convidou? certo. Foi você que me aceitou, foi você que mandou o convite para mim. Foi, Apareceu foi. que o Kleber está pedindo, tipo, para ingressar na live com você, e aí eu visualizei e aceitei. Certo. Tu vai, quando tu for começar, tu vai começar por qual parte, assim, tipo, pela origem da língua espanhola? Tu pensou em começar por onde? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da proximidade linguística, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do espanhol no mundo, né? Da questão da relevância da língua espanhola no mundo. Depois eu vou falar um Uhum, pouquinho sobre essa questão da similaridade, a implicância disso, né, no ensino de espanhol para aprendizes aqui para os brasileiros, né, para a gente que tem essa dificuldade, já que as línguas são tão parecidas, né, qual a implicância uhum. disso na interpretação de texto, na comunicação, na competência, né, nas habilidades linguísticas de uma maneira geral. E aí depois, né, vamos falar um pouquinho da textos em língua espanhola, sobretudo assim no que se refere ao Enem, né, do ensino médio, que é o nosso foco maior aqui, e depois eu passo aí a palavra para você falar um pouquinho sobre a questão da língua portuguesa, tá certo? Certo. Eu vou começar falando sobre a origem da língua portuguesa, né, o Tratado de Tordesilhas, né, que E aí é no onde... caso, né, tá tudo ligado, né, quando você fala. Aham. Então eu vou ser bem breve nessa questão só explicar mesmo essa questão da proximidade, por que, né, que a língua espanhola com a língua portuguesa são tão parecidas, e aí você discorre um pouquinho mais sobre esse assunto na sua fala aí, na parte de língua portuguesa. Certo. Acho que a gente pode fazer assim também. Por exemplo, os assuntos que tu tem que são mais voltados para a antiguidade, aí, né, tu fala um pouco da tua parte, eu falo um pouco da minha parte, né? Pode ser Aí no, intercalando, né? né? Intercalando um pouco. É tipo, no decorrer que for avançando, quando tu for falar, por exemplo, mais aqui na questão da atualidade, eu também entro. Eu vou falar um pouco da língua portuguesa, certo? Mas também vou abordar a literatura, né? Porque, tipo, no Ateneu, né, eu sou professor de literatura, né? Até porque na língua portuguesa a Rayane também já abordou, teve a live dela, né? Mas como o Uhum. nosso tema são as peculiaridades entre a língua portuguesa e a língua espanhola, né? Então eu vou tentar encaixar um pouquinho da língua portuguesa com um pouquinho de literatura também. Aí eu tinha aula agora com a turma, acho que era do Feira do Montes, eu deixei lá também o cartaz, né, da nossa live, né, Pronto. convidando os alunos, né, já que não tinha como ter a aula e a live ao mesmo E tempo, a né? live ao mesmo tempo, né? Aí vai dar certo, tá? Eu Deixei acho lá convidando. importante a gente falar um pouquinho, né, Kleber, sobre essa questão da escolha do tema, né? Porque aspectos comparativos Uhum. de língua portuguesa e espanhola, né? Justamente por conta dessa questão da similaridade, né, da proximidade linguística. Então, é bom que algumas coisas fiquem mais esclarecidas, né, que a gente tenha essa consciência e que a gente consiga também desmistificar um pouco essa questão de quem sabe falar português, não, sabe falar espanhol, por exemplo, né? Então, eu acho Eu, eu vou, eu vou revelar aqui uma curiosidade que eu não sei se eu já tinha comentado contigo, que quando eu fui fazer o vestibular da UFCG, né, Universidade Federal de Campina Grande, onde eu me formei, aí tinha as opções, né, de escolher uma língua estrangeira para a prova, que era ou inglês, né, ou espanhol, né? aí você E escolheu espanhol. na época eu escolhi a língua espanhola porque, assim, na leitura dos textos eu conseguia, né? Eu sei que tem aquelas pegadinhas, né, que tu vai falar na live e tudo, mas eu tinha um pouco mais de facilidade, né, para poder decifrar o texto e acertar as questões, até que eu me saí bem. Acho que foi uma boa escolha. Pronto, pronto. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também, né? Porque isso, com certeza, essa questão da proximidade, ela facilita em muitos aspectos, mas também não é
essa ilusão, né? Assim, ela para uma comunicação efetiva, para desenvolver mesmo o espanhol como língua estrangeira, não dá certo, né? Mas eu também fiz isso, né? No vestibular da UFC, quando eu fui prestar o vestibular. Até então eu nunca nem aula de espanhol tinha, né, tido. Na época que eu fiz o ensino médio, eu só tinha a disciplina de inglês, né? E aí também por essa questão de ser parecido com o português, eu tinha essa noção de que seria mais fácil, né? E hoje a gente percebe que os alunos continuam com essa mesma linha de pensamento, né? O que não quer dizer que É, seja um eu ia te pensamento perguntar errado, isso também. Os né? meninos, assim, que fazem o médio, né, geralmente, né, tu conversa, né, sempre com eles sobre a questão de Enem, vestibular, se eles falam pra ti, assim, sobre, né, professor, eu tô com mais dificuldade em inglês ou em espanhol, né, eles sentem mais essa confiança na língua espanhola também, que nem eu na época que fiz o vestibular, o que é que eles falam pra ti? Pronto, é mais ou menos a mesma coisa, né? Eles se sentem mais familiarizados com a questão da língua, né? Então, eles se sentem mais à vontade para arriscar, digamos assim, o Uhum, espanhol. Já é algo que você não percebe muito no inglês. Ninguém fica se arriscando falar inglês por aí, mas todo mundo acha que arrasa no espanhol, né? Basta colocar um aham. sotaque diferente aí, falar mucho, eu soy, te quero, que, né, são fluentes, né? Se acham aí os mexicanos com aquele chapéu na cabeça já, né? E o que a gente vai ter em comum aí, né? Eu acho que aqui a gente meio que já, de modo descontraído, começou a nossa aula, né? O nosso bate-papo, né? Não vou nem chamar de Verdade. aula, né? Aqui é uma troca de informações. Aí a gente vai ter, né, a língua latina, né? Que vai ser aí o elo de ligação, né? O Pronto. português, né? Ele descende do latim, né? Que ele vai ser um idioma usado ali na região da Roma, né, onde ele vai surgir, né? Há milhares de anos atrás, tá Uhum. bom? Então, ele vai ser esse primeiro marco para o surgimento da nossa língua portuguesa, né? No século II, né, acredita-se que foi no século II antes de Cristo, né, os historiadores, os linguistas, né, os historiadores da língua, né, os linguistas acreditam, né, que foi no século II antes de Cristo, e é um período de guerra, né, que aí foi se espalhando, né, esse latim pela Europa, né, a gente sabe que tinha um latim culto, né, e tinha um latim Tá? mais popular, né, falado mais pelo povão. Então, né, uma curiosidade também dessa língua latina, que é como se ela fosse dividida, né, tinha aquela língua que era falada pelos nobres e aquele latim que era mais falado pelo povão de um modo geral, né, como se fossem dois idiomas em um, né, como fosse hoje a linguagem nossa também, a linguagem culta, a linguagem erudita, né, aquela linguagem falada pelas pessoas, né, tipo, professores universitários, pessoas que têm um nível vocabulário, né, Aquela mais aguçado. língua, aquela língua socialmente valorizada, né, porque a gente Aham, sim, sabe que a gente prestigiado, ainda língua de prestígio, né, que a gente como, acaba como a gente é do interior, como o pessoal diz, né, aquela linguagem chique, né, verdade, e mas aquela linguagem popular, que é a linguagem coloquial, né, que é bom hoje a gente falar, que sim, a gente que é professor de língua portuguesa, né, a gente, há um tempo já, os livros, eles não trazem mais aquela nomenclatura de certo e ou errado. errado. Hoje em dia, os livros eles trazem a nomenclatura da variação linguística, né? Que a língua ela tem níveis de linguagem, né? Ela, Desde as gírias, né? Até a linguagem coloquial, informal, que a gente fala no dia a dia, no cotidiano, certo? Até aquela linguagem cobrada pelos vestibulares, né? Pelo Enem, que é a linguagem padrão, né? A linguagem formal que a gente usa na hora, por exemplo, de produzir uma redação, né? A redação do Enem ela é bem clara, né? Linguagem padrão, formal. Aí tem aquela linguagem culta, né, que é a que a gente estava falando, que também é chamada de erudita. Deixa eu falar, pronto, tu falar também, porque eu falo demais, senão. também, pois é, colocaram duas pessoas do interior, né, para ficar discutindo É, essa aí. live, aí vai sobrar tempo, né, digamos assim. Então, assim, essa questão que você fala, né, Cleber, da variação linguística ou do português, né, que a gente tem aquela norma culta, que uma parte da língua, né, digamos assim, socialmente valorizada. E eu acho que é muito importante nós, enquanto professores, né, conscientizar o aluno que existe a questão da variação, que não é justo, Uhum, né, que uma pessoa lá do interior, né, de qualquer região do país, ele se sinta discriminado pelo modo como ele fala. E que existe os casos apenas da inadequação, como você falou aí na questão uhum, do Enem, né, se eu uso uma gíria, a depender ali do texto, do gênero textual que eu esteja utilizando, né,
eu estou apenas cometendo a questão de algo inadequado, né? Porque a gente sabe que a questão que vai comandar o tipo de linguagem é a situacionalidade, né? Eu acho assim muito importante que isso venha a ser bem esclarecido, que os alunos tenham consciência, né, de que a língua portuguesa ela é muito rica, principalmente no que refere às variações linguísticas, né, sejam elas regionais, sociais, históricas. Eu costumo falar para os alunos, né, quando eu estou dando aula de língua portuguesa, né, porque, assim, importante lembrar, né, que eu sou professor de língua portuguesa, né, de interpretação textual e gramática, né, mas eu também dou aula de literatura e redação, né, por exemplo, no Ateneu é só literatura e redação, mas, assim, quando eu estou dando aula de língua portuguesa, de modo geral, eu costumo falar para os alunos que a roupa, né, que a língua que a gente usa é como a roupa, certo? A língua que a gente utiliza, o modo de falar é como a roupa que a gente usa. Você tem uma roupa adequada para você ir a um culto, para você ir à igreja, Isso. do mesmo modo que você tem aquela vestimenta adequada para você ir na praia no final de semana ou em um casamento. Então, tipo, tudo requer uma vestimenta adequada, tudo depende da situação. O mesmo é a nossa fala, certo? Se você está apresentando um seminário da universidade, se você está apresentando um trabalho escolar, se você está no seu ambiente de trabalho, né? Você trabalha no escritório, em comunicação com as pessoas, se você é um professor, como a gente, né, no horário da nossa aula ali, a gente tem que procurar manter o padrão, né, falar formal, até porque a gente serve de exemplo, de espelho para os alunos, né, o modo como a gente se expressa ali no período da aula, né? Não é que a gente tenha que ser engessado e falar assim durante o dia todo, por 24 horas por dia. A gente sabe que também nos momentos de descontração, quando Descontração. você está, quase não sai, quando você está ali no grupo do WhatsApp com seus colegas, né? Aí você pode mandar um áudio, né, usando a Com linguagem informal. certeza, com certeza. Até porque o ambiente ele comporta, né? Até no próprio texto. Então, tem alguns alunos que falam assim, professor, eu posso já usar uma gíria no meu texto? Eu disse, pode, depende do gênero. Se você está trabalhando Se for uma uma crônica, narrativa, né? se você está trabalhando uma crônica, você está ali querendo, digamos assim, dar mais autenticidade Um ao texto, personagem. a um personagem. Então, você vai registrar, né, conforme a questão da oralidade. Isso até enriquece o texto. Obviamente que depende da situação, depende do contexto, depende do texto, né? E alguns... Exatamente. E sim, pode finalizar. Não, pode continuar. Tipo, na própria literatura, né? Por exemplo, se você pegar a obra de Monteiro Lobato, por exemplo, Urupês, né? Tem ali o Jeca Tatu, né? Que é um caipirão da roça mesmo, né? E na narrativa vai ter a linguagem informal, a linguagem regional, a fala do caipira, né? A gíria. Então depende muito do gênero textual, né? Não é que ela seja proibida. Sim, aí voltando aqui, né? A gente estava falando ali da origem, né? Do latim, da língua portuguesa, né? Pra deixar a galera assim, né? A gente ir aqui cronologicamente, né? Porque eu sei que a gente vai trocando ideia aqui, às vezes a gente pode acabar esquecendo de seguir cronologicamente, né? Mas vamos aqui ainda falando aqui do início, ó. Em 218, ainda antes de Cristo, o que vai ocorrer? Os romanos, né, que vão ter um papel fundamental, né, para que hoje a gente fale português ou espanhol nos outros países vizinhos do Brasil, e eles vão dominar ali a região da Península Ibérica, né, que como a gente sabe nas aulas de história, né, a Península Ibérica era aí a união, né, entre aquela região ali de Portugal e Espanha, quando não era definida exatamente, né, territorialmente como é chamado hoje Espanha e Portugal. A gente sabe que ali havia impérios, né, e ali era a Península Ibérica que os romanos dominaram, e daí abrange, né, logicamente, a região da Espanha e de Portugal, e também um pedaço da França, né, e outras áreas, certo? Então foi a partir daí que o latim ele vai entrar em contato com outros lugares e ele vai começar a se modificar, a ter ramificações, né, como por exemplo a língua portuguesa, né, como por exemplo a língua espanhola, né, que é o tema da aula de hoje, né, elas vão ser línguas irmãs, né, Irmãs? exatamente por conta desse fato histórico. Pronto. Então, tá aí, né, a justificativa quando alguém pergunta, professora, por que o espanhol é tão parecido com a língua portuguesa? Porque, como você falou, eles são línguas irmãs, né, vindas aí da mesma raiz idiomática, que é o latim. E, assim, pelo que eu sei, né, dessa parte aí mais voltada para a história, foi uma época muito marcada por invasões, né? Então, por Sim, exemplo, sim. vem os árabes, vem os bárbaros e fazem aquele domínio de território. É lógico que, linguisticamente falando, eles vão deixar marcas expressivas da linguagem, né? Dentro de uma cultura.
Então, é por isso que a língua espanhola, tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa, são línguas tão ricas, né? É o choque entre as culturas, né? Aí quando a gente sai da Europa e a gente começa a falar agora de América, certo? Principalmente aqui focando na América do Sul, aí a gente vai ter outro fato super importante, que é o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, que ele vai representar ali aquele acordo, né, entre Portugal e Espanha, né? A Espanha, né, era o reino de Castela, né, que era recém-formado e governado pelos reis católicos, a Isabel de Castela e o Fernando Aragão. Então, esse acordo que ele vai ser assinado em 1494, ele vai ser também fundamental para que haja essa divisão, porque, costumo falar assim, né, que o Brasil, ele, em relação à língua, ele é solitário, né, em relação aos seus irmãos, porque, né, Argentina, Uruguai, né, todos os nossos vizinhos falam. Nossos países vizinhos, os países aqui da América do Sul, eles falam espanhol, com exceção do Brasil, né? E é outro motivo também que vai levar o Brasil a ser um país de extensão continental, né? Porque o Brasil, ele territorialmente falando, é quase 50%, né, da América do Sul, né? Juntando todos os outros territórios, né? Não dá o Brasil, praticamente, né? praticamente equivalente aí ao tamanho do Brasil. Então, para ver também a grandeza, né? E a importância que foi esse tratado, né? Porque foi exatamente esse tratado que fez com que a gente fosse colonizado pelos portugueses, e consequentemente hoje a gente fala a língua portuguesa, e os demais países, né, falassem a língua espanhola, né, que dividiu ali, né, os territórios ultramarinos, né, que foram conquistados tanto por Espanha quanto Portugal, que eram potências mundiais, né, no período aí das grandes navegações, certo? Então, para deixar aí esclarecido que esse tratado ele foi ratificado, né, pela Espanha dia 2 de julho, né? E por Portugal, dia 5 de setembro do mesmo ano, que foi 1494. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Aí tu estava falando também na questão, né, da invasão de povos, né, de povos bárbaros, né? Que, por exemplo, quem assistiu séries Vikings, né? Né, a maioria das pessoas sabe, né? Mas os povos bárbaros do qual a gente fala são os povos vikings, né? Que também foram povos que tiveram grande participação em relação a esse choque de culturas, né? Culturas diferentes entrando em contato, né? Então, ó, mais tarde, né? Séculos mais tarde, né? A partir de 409, agora eu estou falando depois de Cristo, né? Dá uma virada agora, né? Depois de Cristo, os povos germânicos, eles vão chegar na península, né? Quando eu falar em península, pessoal, para quem está assistindo a live, sempre que eu falar em península, eu estou falando aí na região de Portugal e Espanha, que ainda não eram Portugal e Espanha. E a partir daí começam a aparecer modificações no idioma, né? Porque os povos germânicos, né? Pessoal, que são os alemães, os povos germânicos, o modo deles falarem já é um pouco diferente da gente, né? Então você já consegue perceber a modificação que vai já tendo na língua latina. Eu tinha um professor de língua portuguesa, de linguística, lá na UFCG, que o nome dele era Onireves, e na época ele estava aprendendo a falar o alemão, né? Ele era poliglota, né? Falava várias línguas, ele estava aprendendo a falar o alemão, e ele falava para mim que de tanto ele exercitar, ele doía na língua dele, né? Alguns sons que ele tentava fazer, sons, por exemplo, que na língua portuguesa a gente não emite, né? Combinações que na língua portuguesa, por exemplo, a gente não utiliza. Quando tu quiser falar, Jéssica, tu me corta, porque tu sabe que eu falo muito, viu? Pode continuar. Mas eu vou só fechar aqui, essa parte aqui que eu estava falando, ó. Então, isso vai demorar mais ou menos aí uns 300 anos, né? Esse choque, né, entre essas culturas, né? Essa troca de experiência entre essas culturas, até que os povos árabes, eles vão fazer uma mudança, vão fazer ali uma invasão naquela região, e vai ocorrer mais mudanças com novas culturas, certo? Então, passam-se mais alguns anos, até os habitantes da Península Ibérica conseguem expulsar, né, os muçulmanos, né, eles conseguem tomar novamente o território e expulsam os muçulmanos. Porém, a gente sabe que aquela raiz, a língua e algumas palavras, né, que ali foram inseridas, a cultura não tem como ser expulsa, né? Porque ali foram muitos anos de contato entre esses povos. Então, nesse período, especificamente no ano de 1128, surge a nação de Portugal. Aí, oficialmente, né, Portugal torna-se uma nação independente, né? Desmembra-se da Península Ibérica, né, e passa a ser chamada de Portugal, né, e vai ser uma região que fica ali localizado a oeste da Península Ibérica, o país Portugal. Então agora a gente tem uma nova nação,
certo? Com o idioma que é usado é o galego-português, importante lembrar, galera, aqui, ó, vamos lá, latim vai originar português e espanhol, beleza. Daí, não é já o português que a gente conhece hoje, não. Se você pegar uma cantiga trovadoresca, e quando quem estudou literatura, né, no período das cantigas trovadorescas, as cantigas trovadorescas, você lê, ali é português. Só que você acha que é o espanhol, que é outro idioma, porque é totalmente diferente do que a gente conhece hoje, né? As palavras eram bem diferentes, certo? Então, o galego-português vai ser ali meio que um regionalismo, né, que havia, e esse regionalismo vai acabar dominando e mais tarde vai passar o português que a gente conhece e que a gente fala até os dias de hoje, né? Porque a língua, ela passa por metamorfose e por transformações. Pode falar agora, viu, Jéssica? Eu falo muito. Pois é, você falando aí nessa questão, né, da língua portuguesa com a língua espanhola, essa questão da similaridade, muitas vezes, Kleber, eu noto que existe uma deficiência, né, assim, do aluno, da gente, né? Que muitas vezes a gente acha que em espanhol é usado outro termo, mas na verdade não é, a falta de conhecimento da língua portuguesa, né? Por exemplo, nós estamos fazendo a leitura de um texto e no texto aparece o nome periódico. E aí eu vou explicar para os meninos que periódico em espanhol significa jornal. Mas se você pensar na língua portuguesa, um sinônimo para periódico é jornal, né? Então, são sinônimos. Então, muitas vezes, o que dificulta a compreensão oral, né? Essa compreensão de conseguir entender o outro, essa compreensão de conseguir entender, interpretar e compreender o texto, às vezes está pelo fato da gente não conhecer muito bem a nossa língua portuguesa, né? Muitas palavras que estão ali que a gente não sabe o significado são sinônimos de termos que a gente usa, que a gente se depara com eles o tempo todo, mas é claro que tem os termos que a gente usa mais, né? Que nem o caso aí do jornal. A gente fala jornal, dificilmente a gente fala periódico, mas periódico poderia ser usado como sinônimo. Então, se o aluno sabe que periódico é jornal em português, talvez ele não tivesse uma dificuldade de interpretar o texto quando essa unidade aparecesse, né, lá no corpo do texto. Então, peraí que eu... Pronto. As pessoas costumam falar que nós brasileiros, né, falamos cantando, né? Porque se você vê uma entrevista, por exemplo, sei lá, vou falar aqui uma questão aqui do cotidiano, principalmente os meninos, né, o jogador de futebol, né, um dos mais famosos, né, o Cristiano Ronaldo, né, que é uma celebridade mundial, ele dando uma entrevista, né, falando português, né, você entende, logicamente você entende, só que você percebe que os portugueses, né, os portugueses de Portugal, logicamente, né, eles falam bem mais rápido do que a gente, né, e nós, brasileiros, quando falamos o padrão formal, né, que nem a gente está aqui em uma live sobre língua portuguesa, a gente fala, né, mais pausadamente, então, por isso a gente recebe esse apelido, né, de que a gente fala cantando, né, tu já ouviu essa expressão também? Já, né? E assim, essa questão, né, nada mais é do que o monitoramento estilístico de acordo com a situação. Se a gente tivesse numa conversa, por exemplo, sei lá, numa praça, a gente estaria totalmente desobrigado desse monitoramento estilístico, né? E mais a gente sabe que a situação exige, né, um grau de formalidade maior, né, para que enfim, pela situação em si, né? Eu acho que é disso que é feita a competência linguística de cada um mesmo, né? Saber se adequar às situações, ao contexto. Isso, para mim, de fato, é a competência comunicativa, né? Porque eu acho que o papel do professor, muito mais do que ficar ensinando gramática, que infelizmente a gente ainda se sujeita a essa metodologia de ensino, é ensinar os alunos a ter a competência comunicativa, de saber usar, né? De saber se comunicar linguisticamente nas mais diversas situações, tá? Eu vou levantar uma questão aqui, que provavelmente tu já deve ter ouvido alguma pergunta semelhante. Com o português, acontece, muitos alunos me perguntam, professor, por que que o Brasil e Portugal, né, o Brasil foi colonizado por Portugal, e por que que nós falamos assim um pouco diferente deles, né? Se você vê um português falando e um brasileiro falando, você percebe a diferença. Então, sempre digo para os alunos, né, são vários fatores, né? A variação linguística em relação à geografia, né? Logicamente, Portugal está em outro continente, né? Na Europa, nós estamos no Brasil, então, com o passar dos anos, né, logicamente, a língua, né, ela vai sofrendo transformações. Eu digo que a língua ela é viva e dinâmica, né? Porque a língua ela sofre transformações, certo? Então, com o passar do tempo, isso vai fazendo com que
o nosso idioma ele vá se diferenciando um pouco do português de Portugal. E por conta disso, ocorreu um fato muito importante, que foi o novo acordo ortográfico, certo? Que foi assinado pelos 9 países que falam a língua portuguesa, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, né, quais são esses 9 países que falam a língua portuguesa. Então, existe um acordo ortográfico para que a escrita da língua portuguesa ela seja unificada. Porque senão, daqui a muito tempo, é como se a língua portuguesa fosse se fragmentando. Qualquer certo? Então, coisa menos língua portuguesa, né? Exatamente. É por conta disso, o acordo ortográfico ele vem para não deixar isso acontecer, para que a gente tenha essa ligação, certo, com os outros países que falam a língua portuguesa. E até mesmo por conta da tradução de livros, né? Antes o livro tinha que ser traduzido para o português de Portugal, de um escritor brasileiro. Então, agora com esse novo acordo ortográfico, aí o idioma, né, na escrita é um só, unificado. Logicamente que na fala vai ter a variação geográfica, vai ter a variação da idade, a sociocultural, ou seja, são vários fatores que fazem com que a gente fala diferente um dos outros. Aí, assim, voltando no gancho da pergunta que eu ia te fazer, é se os alunos também te perguntam assim, professora, tipo, beleza, o espanhol, né, vem da Espanha, ok, mas e os outros países que falam a língua espanhola, tipo Chile, Argentina, Uruguai, eles também falam idêntico às pessoas que moram na Espanha? Os alunos também te perguntam isso? Perguntam, né, eles costumam perguntar, e dizem, professora, tem determinada, vamos supor que o aluno esteja assistindo uma série. Essa série ela foi gravada na Colômbia. Então, sim, tipo Narcos, por exemplo, né? Enfim. E aí eles dizem assim, professora, suponhamos que eles falem o seguinte, professora, eu consigo entender, né, o que foi gravado no Chile, sei lá, na Colômbia, mas eu já não consigo entender o espanhol da Espanha, né, lá na Europa. Nada mais é do que a questão da variedade linguística comum a todas as línguas. A gente fala diferente, a cultura ela está muito enraizada, né, no povo. Então, isso implica muito em todas as questões, principalmente nessa questão da fala. Se dentro do Brasil, quando eu, né, acho que agora nem tanto, mas assim que eu comecei a dar aula, os meninos perguntavam de onde eu era. Então, eles já tinham uma coisa na minha fala que identificava, que entregava, digamos assim, que eu não sou daqui. Então, se existe a questão da mudança, né, dessa modificação na oralidade dentro de um país, imagine de um país, assim, dentro de uma região. A região Nordeste fala de um jeito, né? Os cariocas que falam assim, né? A Luiz fala assim, outro que fala de tia, enfim. Então, essa questão da variação, ela é comum a todas as línguas, né? E também quando eu cheguei em Fortaleza, né? Quando eu ia para alguma entrevista, ou até mesmo quando eu começava a lecionar em alguma turma, né? As pessoas já perguntavam de onde eu era, né? Porque bom dia, atividade. Né? Pois o pessoal no interior, né? E o pessoal diz no interior que a gente aqui em Fortaleza chia, né? Hoje, quando eu chego lá no interior, o pessoal, ixi, já tá chiando, não sei o quê, né? Mas é o hábito, né, de conviver com as pessoas que falam assim. Com certeza, a gente vai adquirindo isso. Eu acho que é até um processo natural inconsciente. Você é muito, assim, do que você convive com o outro. Então, existe, inclusive, quem defenda que a gente nem pensar por nós mesmos, a gente não pensa. É o outro que pensa por nós, é porque a gente já ouviu, já teve acesso a alguma coisa de um outro sujeito, e a gente acaba incorporando isso. Imagine essa questão da fala, né? Do sotaque também, eu acho super natural, assim, né? Certo. Agora que voltando um pouquinho para a questão histórica, né? Agora vamos aqui para a questão dos países que falam a língua portuguesa, né? Como eu já havia dito aqui na live, são 9 países que falam a língua portuguesa, né? Sendo o Brasil, logicamente, a maior comunidade, né, que fala a língua portuguesa. E uma curiosidade, né? Não sei se todo mundo que está assistindo a live sabe, é que em relação aos países que falam a língua portuguesa, dá-se a nomenclatura de comunidade lusófona. O que é a comunidade lusófona? Nada mais é do que a comunidade, a irmandade dos países que falam esse mesmo idioma, que são 9 países que falam a língua idioma. Então são eles, eu trouxe aqui alguns dados, né, para vocês. Ó. Angola, né, que tem 25,2 milhões de habitantes. Lembrando que esses números que eu peguei já são atualizados, né, o mais atualizado possível. Né, o Brasil, né, com uma média e uma estimativa de 207 milhões de habitantes. Cabo Verde, 531 mil habitantes, né, Cabo Verde pequeno. Guiné-Bissau, 1.926.000 habitantes. Moçambique, 29 milhões de habitantes. Portugal, 10 milhões e meio. Né, você vê, né, que só São Paulo, por exemplo, né,
creio que São Paulo superaria, né, Portugal em relação à população, né, o número populacional. Sim. São Paulo deve ter uma média aí de uns 12 a 14 milhões de habitantes, não sei exatamente, mas deve ser isso ou mais. Aí São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial são hoje os países que falam a língua portuguesa, são hoje os países que fazem parte da comunidade lusófona. Lembrando que esses países, né, têm um acordo que se chama Novo Acordo Ortográfico, ou seja, a gramática que a gente estuda aqui no Brasil é a mesma gramática que a gente estuda em Portugal, com algumas diferenças, algumas peculiaridades que foram respeitadas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala fato, certo? Já em Portugal é facto, tem um Czinho mudo ali no meio, né? Que pode ou não ser pronunciado, certo? Mas, professor, o acordo ortográfico não era para deixar a escrita semelhante, igual? Sim, com certeza, mas existem termos e expressões que devem ser respeitadas, assim como, por exemplo, palavras indígenas de origem africana, elas devem ser respeitadas. Com certeza. E também, Kleber, é até difícil, né, para o usuário da língua se desvincular. Imagina aí você, se é difícil para a gente, né, que tem contato com as gramáticas, que tem aquele contato, digamos assim, efetivo com a língua. É difícil se acostumar com o novo acordo ortográfico. Imagine para a pessoa desvincular isso da oralidade, da fala, né? Tem que mudar a forma como fala, né? Imagina para quem terminou o ensino médio em 2009, que foi o meu caso, eu terminei o ensino médio em 2009, e em 2009 entrou em vigência o novo acordo de língua portuguesa, né? E logicamente eu fazia letras, eu tinha que me adequar a esse novo acordo. Então, tipo, muitas expressões que eu aprendi, né? Tipo, desde criança, sabe que quando você é criança você aprende uma coisa, aquilo fica enraizado na sua cabeça, como por exemplo, ideia com acento. Com acento. Certo? Ideia com acento para... Né, para que eu parasse de escrever ideia com acento, ou seja, todos os ditongos abertos, né, acentuados, demorou um tempo, né, porque eu já tinha aprendido daquela modo, né, então hoje, né, os alunos, né, que já vem terminando o ensino médio mais recentemente, já não tem tanta essa dificuldade, porque eles já aprenderam com as novas reformas ortográficas, certo? Com o novo acordo ortográfico. E é interessante, Cleber, que quando a gente de fato aprende alguma coisa, aquele saber ele fica muito automático. Então é difícil escrever sem acentuar aquelas palavras, né? Às vezes você tem que voltar e riscar. Muitas vezes nem porque você não sabe da nova regra, mas o hábito de escrever usou, sei lá, 20 anos, passou 20 anos vendo, visualizando aquela palavra, para ter agora uma nova forma de escrever, mas a gente sabe que enfim, foi necessário, né? Bom, então, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Ou eu posso continuar. O próximo tópico que eu iria falar é sobre o português no Brasil e no mundo, né? Sim, professor, e como que o português ele se popularizou e ele foi parar em outros continentes? Né? Porque, sim, pessoal, na América do Sul só o Brasil, né? Na Europa, né, tem Portugal, mas também tem outras regiões, como na África, por exemplo, né? Cabo Verde, Angola, Moçambique, diversos países falam língua portuguesa. Então aí vem a dúvida, e como que esse português se popularizou, né, por outros países, né? Por que não ficou só em Portugal? Então aí vai ocorrer o período das grandes navegações, né, que vão aí do século XV, né, ao século XVI, né, na época Portugal, que era uma grande potência, né, mundial, junto com a Inglaterra, né, junto com a Holanda, né, estou falando em potência marítima, de expansão marítima, a Espanha, né, de conquistar novos territórios. Então, consequentemente, né, além do Brasil, né, Portugal tinha outras colônias, né, a maioria na África, certo? Então, no Brasil, esse português ele foi fazendo parte do cotidiano das pessoas aos poucos. Às vezes os alunos acham que assim, os portugueses chegaram aqui em 1500 e em 1500 já todo mundo estava falando português. Sim. Lembrar, galera, que aqui no Brasil já havia mais de 5.000 línguas indígenas, é o que os linguistas acreditam que já havia aqui no Brasil. Professor, isso tudo? Sim, isso tudo, porque naquela época, galera, não existia internet, não existia telefone, não existia globalização como existe hoje, né? Então uma tribo isolada, né, lá na Amazônia, não falava o mesmo idioma de uma tribo de indígenas do Rio Grande do Sul, logicamente pela distância geográfica, né? Então eram tribos isoladas que tinham seu próprio idioma, seu próprio sistema comunicativo. Então isso, ele vai se estender até 1654. O português, ele ainda era falado mais por imigrantes, né, pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, certo? E ali ele ia se misturando, né, com pessoas que vieram trabalhar no garimpo, né, com os próprios indígenas, com muitos africanos que vieram para cá. Por isso que nós temos na nossa língua portuguesa muitas palavras de origem africana, exatamente pela força, né, que teve a influência da cultura africana aqui. Então, até 1654,
A língua portuguesa aqui no Brasil, ela era usada apenas em documentos oficiais. O povão, de um modo geral, falava ali uma mistura de tupi-guarani com português, certo? Com sotaques e expressões da África, certo? Então, no cotidiano falado, o que prevalecia mesmo eram as línguas indígenas, né? Até porque não tem como você fazer com que toda uma nação, né, do dia para a noite, pare de falar a língua que eles falavam e comece a falar a língua portuguesa. Então, com o tempo, o que ocorre? Mais nativos portugueses vão chegando ao Brasil. Então, isso foi que reforçou para que hoje a gente falasse, né, de fato, português. Né? Claro, além da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Então, muitos portugueses chegando ao Brasil, a família real, ela chega no Rio de Janeiro em 1808, e quando a família real chega aqui no Brasil, tem uma reviravolta. Por quê? Agora, o Brasil não é simplesmente o quintal do mundo, o quintal de Portugal. Agora, o Brasil passa a ter como Rio de Janeiro uma capital, certo? Uma capital do reinado. Então, isso dá toda uma importância. E daí começou até o desenvolvimento, né, do Brasil em relação aos primeiros teatros, né, o entretenimento ali para a família real, certo? As primeiras universidades, né, no Rio de Janeiro, tá bom? A primeira biblioteca do Brasil. Tá bom? Então, daí o português ele vai se popularizando com a força de vários portugueses chegando ao Brasil. E depois a influência de outros imigrantes também, né? Muitos italianos, asiáticos vieram para cá. E daí o português ele foi se enraizando, certo? E como a gente sabe, né? Infelizmente os indígenas vão cada vez mais perdendo espaço, ainda acontece hoje, né? Os indígenas têm as suas terras violadas, né? Têm os seus direitos violados e cada vez mais vão ficando de escanteio, né? E hoje a comunidade indígena, comparado a 1500, hoje ela é minúscula, né? Comparado ao que já foi um dia. Ok. Bom, então eu vou aproveitar o seu gancho para falar um pouquinho também sobre essa questão do espanhol, né, no mundo, tá? Falou aí da questão do número de países que falam a língua portuguesa, né? O espanhol, ele é falado por mais de 20 países, certo? E aí, dentre eles, tem esses que a gente conhece mais, né? Argentina, Bolívia, Cuba, Colômbia, Costa Rica, Honduras, México, Espanha, tantos outros, né? Paraguai, Panamá, Peru, enfim. Então, assim, é uma língua falada por 20 países, né? O que resulta aí mais de 500 milhões de pessoas falando aí espanhol, tá? E aí também ele ganha destaque em relação a algumas posições. Por exemplo, ele é um dos 6 idiomas oficiais da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Ele é a segunda língua na internet também, tá? Então, assim, o espanhol tem essa questão da relevância. Ele oferece muita possibilidade de aprendizado, né? Tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, certo? Então, assim, em relação à comunicação, né? A gente sabe que ele ocupa hoje a segunda comunicação a nível mundial, assim, né? Hoje eles Compete pro inglês, né? Inglês, Então, assim, nos estudos, Kleber, eles já tratam o espanhol como uma língua diferencial. Você ter espanhol é ter um diferencial, né, no seu currículo e tal. Por que o diferencial? Porque hoje todo mundo conta que né, o inglês é indispensável. Então, assim, Abre portas. Exatamente, é como, tipo assim, o inglês é uma questão de obrigatoriedade, né? E aí o espanhol vem aí como um fator diferencial, né? Tanto que no Brasil a língua inglesa ela é a língua estrangeira oficial, né? Tipo, depois da língua portuguesa, logicamente, o inglês é a língua estrangeira adotada, né? Pelas escolas, né? A principal língua aqui no Brasil e, consequentemente, depois vem aí a língua espanhola, não é isso? Espanhola, pois é. E lá, né, em relação ao estudo, né? Muitos países hoje, né? Os americanos, né? Eles são as pessoas que mais estudam espanhol, né? A língua mais estudada como segunda língua, tá? Então é isso, né? A gente já falou um pouco da questão da proximidade, né? Essa razão. E a gente falou mais de meia hora, viu? Já? Já falamos mais de meia hora. Foi colocar 2 pessoas aqui do interior para conversar. E a gente vai falar que horas sobre o Enem. Então vamos continuar. Já estamos falando, né, na verdade, né? Porque... Assim, deixa eu só, assim, frear você, porque senão a gente vai sair dos tópicos, né? Bom, então já falei aqui da questão da proximidade linguística. Deixa eu ver aqui o que eu selecionei, né? Para não me perder. Falei um pouquinho sobre essa questão da relevância do espanhol, né, no mundo, né? Bom, e aí, você quer falar mais algum tópico? Posso começar com os meus? Vamos lá, vou para mais um tópico aqui. Sim, assim, em relação ao Enem.
Olha, a gente tem 25 minutos, viu? E eu Tá certo, vai dar certo. quase não falei nos meus tópicos, então você Falou pouca segura a coisa, né? onda. Pois é, como assim, tô falando em relação ao Enem, né? Tipo, a gente aqui falou já sobre descobrimento do Brasil, sobre a questão da variação linguística, sobre o novo acordo ortográfico. Então, tudo isso, né, querendo ou não, também é assunto de Enem. O próximo tópico que eu iria levantar aqui é em relação ao descobrimento do Brasil, né? Como a gente sabe, né? 1500 é o ano do descobrimento, né? Do Brasil, certo? E aí ocorre o primeiro documento oficial, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. O que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha? A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada pelos historiadores como a certidão de nascimento do Brasil, porque é a primeira vez na história em que as terras brasileiras são citadas em um documento oficial, certo? Então, o escrivão ali, ele relata, né, para a coroa portuguesa, o que havia sido encontrado ali na expedição, porque a gente sabe que houve um custo por parte da família real, por parte do reinado de Portugal, né, para bancar aquela expedição, certo? A questão da alimentação, mandou muitos homens para cá, certo? E, logicamente, os portugueses queriam um retorno, né, lucrativo. E a realidade é que eles vieram atrás de ouro, certo? Mas, a princípio, não foi o que encontraram. Mas, na Carta de Pero Vaz de Caminha, né, ele fala sobre muitas questões interessantes, como que o índio olhou para um colar do europeu e apontou para o chão, que ali também tinha. Então, ele deu uma enfeitada também, né? Que ali naquela terra, tudo que se plantava, colhia e tal. Só que, tipo, como que ele sabia se eles tinham acabado de chegar também, né? Uhum. Que aí também ele fala uma questão muito interessante, que é os povos, né? Como que eles eram, que eles andavam nus, despidos, né, que falavam outro idioma. Aí na Carta de Pero Vaz de Caminha também cita a questão de que os portugueses mostraram, mostraram uma galinha para o índio, né? Mostraram água para ver se o índio bebia, mostraram vinho, né? O índio deu um gole de vinho, já cuspiu, né? Não gostou, fez careta. Então são peculiaridades muito interessantes quando você para estudar e para ler a Carta de Pero Vaz de Caminha, porque, assim, você para imaginar como que deve ter sido interessante, né, o choque de duas culturas, né, Uhum. povos totalmente diferentes, né, os índios, né, com a sua cultura, né, andavam descalços, né, despidos, né, os portugueses todos com várias vestimentas, certo? Mas pode agora ir para a tua parte, viu, Jéssica? Tá bom. Daqui a pouco eu falo. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre um pouquinho, Cleber, sobre essa questão mesmo da Rayane, proximidade. não com suas vergonhas, a Rayane sabe decorar da Carta de Pero Vaz de Caminha, viu? Bom, então, assim, né, eu vou falar um pouco dessa questão, Kleber, dessa proximidade linguística e como isso implica, né, e como isso constrói esse pensamento, né, errôneo de que saber falar português é saber falar espanhol, e o caminho não é bem esse, as coisas não são assim, né. Uhum. Então, assim, existe uma similaridade muito grande, né, existe uma proximidade, né, assim, bastante expressiva no modo como fala, na questão da fonética mesmo, foneticamente falando, na questão da ortografia, certo? Mas, assim, toda língua, ela tem as suas particularidades, né? Então, assim, eu preciso estar atenta, né, às particularidades, às disparidades que existem em todas as línguas, para que eu não cometa equívocos, tá? Para que a minha comunicação, ela seja de fato efetiva, né? Então não dá para sair por aí arranhando espanhol, achando que sabe, né? Achando que é fluente porque sabe falar Que tá algumas, arrasando, né? né? Porque conhece algumas unidades fonéticas, porque tem uma familiaridade com a língua. Não, a gente precisa, assim como toda língua, né? Ela precisa ser estudada. Então, para uma comunicação efetiva, né? Ela precisa de dedicação, né? Deixa eu estudar aqui um pouquinho. A questão dos heterossemânticos, elas configuram aí uma realidade linguística bastante complicada, porque geralmente a questão da interpretação de um texto, por exemplo, né, da compreensão do texto, muitas vezes ela é comprometida por essa questão, por esse grupo dos heterossemânticos, né? E o que são os heterossemânticos, né? Geralmente a gente costuma usar, né, apesar de alguns gramáticos, né, quererem estabelecer algumas diferenças, a gente costuma usar como sinônimos falsos amigos, heterossemânticos, falsos cognatos, né? Tudo para categorizar as palavras que parecem ser, mas não são, né? Porque a ideia principal é de que essas palavras, né, se originam,
elas possuem uma mesma raiz, mas elas apresentam aquela semelhança na escrita, né? Então, a forma de escrever a palavra, ortograficamente falando, é super A estrutura, parecida. né? A estrutura, a pronúncia da palavra é muito parecida, porém o significado é outro. E é aí onde a gente se depara com os maiores erros de comunicação, né? De uso da língua própria, assim, de uso efetivamente falando, né? Então, E assim, aí também onde podem aparecer as pegadinhas do Enem, né? com certeza, com certeza. E aí o que que acontece? Qual é o problema disso tudo, né? O aluno, o aprendiz de espanhol, apegado, preso a essa ideia de que espanhol é fácil, de que não precisa se dedicar ao estudo, ele segue a vida dele assim e vai fazer vestibular, vai fazer prova, né? E aí o que que isso gera? É como se fosse um conhecimento movediço, não dá para confiar muito, tá? É como o próprio nome diz, é falso, amigo. Pode ser que seja, claro, a gente tem muitos termos que são parecidos, né? E que carregam essa significância, essa significação, né? De fato, com o seu correspondente da palavra em português. Por exemplo, a palavra estudiante, né? Estudante, você Uhum, olha, reconhece como estudante, de fato é estudante. uhum. Mas a gente tem tantos outros termos, né, que se diferem e que podem comprometer a interpretação do texto, a compreensão, a comunicação, caso você esteja, né, num discurso, tá? A produção de enunciados. Então, assim, é uma língua que merece, sim, o estudo devido, né? Porque o que que acontece, né? Como eu já disse, nessa ilusão de que sabe-se falar espanhol porque conhece a língua portuguesa, porque elas são línguas hermanas, como se fala, o aprendiz ele começa a fazer um processo de transferência. O que é esse processo de transferência? Ele ocorre quando o aprendiz ele utiliza, né, ele se vale de recursos linguísticos da sua língua materna e acaba transferindo para a língua-alvo, né, para a língua estrangeira que ele está aí em processo de aquisição. E é aí onde a gente encontra nessas armadilhas, como você falou, né? Então, assim, não dá para confiar assim, nessa questão, né? A língua espanhola ela é muito rica, né? Ela tem muito a oferecer no mundo da literatura, né? No mundo da arte, do cinema. Então, acho que vai, assim, não é puxando para o meu lado, não. Mas eu acho Uhum. que vale super a pena mesmo conhecer e se familiarizar com o idioma. Professora, como que eu faço para falar espanhol? Falando. Vai lá, assim, Assistindo porque filmes também, né? Uma boa assistindo, dica. isso ajuda bastante, Kleber. Se uma pessoa, por exemplo, sei lá, o jovem faz faculdade de letras com licenciatura em Uhum. espanhol, mas ele não pratica. O que traz, né, a competência comunicativa é a prática. Então, assim, se você não tem com quem falar espanhol, escute alguém que fala espanhol. E aí você vai conseguir se familiarizar com o idioma, você vai conseguir identificar aí uma entonação diferente da sua, e de repente você vai estar produzindo essa questão da entonação, do ritmo, da velocidade. É por isso que muita gente não compreende o que hablam, porque tem gente que fala assim, fala muito rápido, né? E aí Uhum. você precisa voltar. Né? Eu tenho aqui vários textos em espanhol, né, que a gente trabalha em sala de aula com os meninos, tratam dessa questão, né, de pessoas que acham que sabem falar e se aventuram, né? Vão ao país, não preciso, né, de me dedicar ao estudo, e aí começam a ter dificuldades, problemas nessa questão da comunicação, da compreensão com o outro, né? Porque a gente precisa se comunicar, e é importante que a gente comunique direito. Bom, eu diria que assim, das partes mais importantes em aprender um pouco sobre essa questão de falsos amigos, de heterossemânticos, que é um dos focos da live também, é porque muitos dele, Kleber, têm um cunho sexual ou ofensivo. Então, você tem que ter cuidado, porque quando você utiliza Pejorativo, né? certas unidades, você pode estar ofendendo o outro. Tem são muitas as divergências, né? Como se os heterossemânticos, peraí, deixa eu fechar. É como se os heterossemânticos, eles fizessem parte de um grupo, né? E esse grupo fizesse parte de algo muito maior, que são as divergências léxicas. Então, eu tenho o grupo dos heterossemânticos. O que são os heterossemânticos, né? Eu acho que eu nem falei assim isso. São palavras. Uhum. Hétero quer dizer diferente. Semântico quer dizer significado. Então, são palavras que se diferenciam do significado, né? Junto desse grupo, eu tenho, por exemplo, o grupo dos
Heterográficos, que são palavras escritas, né, com uma grafia diferente. Heterotônico, palavras que se diferem na tonicidade, né, na posição da sílaba tônica. E aí, por exemplo, nessa questão dos heterotônicos, é onde pode surgir a questão da compreensão oral, né? Então, por exemplo, um clássico, polícia e policia, né? A gente percebe que a semântica da palavra é a mesma, tanto para o espanhol quanto para a língua portuguesa, né? Mas existe o quê? Existe uma mudança na sílaba tônica da palavra. Então, assim, posso ser que você pronuncie uma palavra em espanhol que tenha um outro significado ou que alguém que fala espanhol não conseguiu entender direito o que você quis dizer, porque existem essas particularidades e o aprendiz ele precisa ter atenção a elas, né? Como eu disse, para não construir aí uma falsa ideia, né, de que falar espanhol é muito fácil, de que está tudo certo, está tudo tranquilo. Existe a similaridade, sim, ela ajuda em relação a um monte de fatores, mas ela por si só, assim, só essa questão da similaridade não dá assim, muita credibilidade, não certifica, não garante que você vá saber falar espanhol fluentemente da maneira como deve ser, né? Então, assim, deixa eu ver aqui que horas são. Só encerrar aqui um pouquinho essa parte, né? Deixa eu falar na questão. 6h47. Pronto, tá falando um pouquinho aqui nessa questão dos falsos cognatos, né, dos heterossemânticos, e nessa questão das produções do texto. Então, assim, por exemplo, puxando aqui um pouquinho para o lado do Enem, né? Meninos costumam dizer isso, né? São bem claros de que muitos fazem o Enem, escolhem, fazem a opção pelo espanhol por conta dessa proximidade, né? Porque são línguas parecidas. Tudo bem que isso ajude bastante, né? Mas a gente precisa se aprofundar um pouquinho na leitura. Então, assim, professora, assim, o que eu tenho que ter em mente, assim, o que eu preciso dispor para fazer a interpretação de um texto em língua estrangeira? E aí eu respondo que é basicamente o mesmo processo de interpretação, de compreensão da língua materna, do português, porque ler implica compreender. Se você não compreende aquele enunciado, você não leu, né? Então, assim, a gente vai partir de alguns processos. Eu posso fazer aquela leitura, né, superficial do texto, tentando identificar aqui a temática principal, né? Sempre avaliando o texto no aspecto assim, global, digamos assim. E a partir disso eu vou fazendo outras escolhas. Bom, eu já fiz uma leitura superficial do texto. Então, deixa eu começar aqui a entender um pouquinho sobre a questão de selecionar as ideias mais importantes do texto, né? Vou ter O chamado fluxograma, né? Pronto, vou passar aqui por um processo de predição, né? Onde eu vou estar prevendo, né? Tentando adivinhar o que o texto vai me dizer. E depois eu posso passar pelo processo da seletividade, o processo da verificação, para ver se é realmente aquilo que eu achava que iria ser. Então, no momento da leitura de um texto em língua estrangeira, nós vamos mobilizar todas as estratégias que a gente precisa mobilizar para fazer a compreensão e a interpretação de um texto em língua materna, por exemplo, né? Então, a gente conta com o nosso conhecimento de mundo, tá? Uhum. A gente conta com todos aqueles mecanismos linguísticos que a gente precisa ter e acionar para fazer a interpretação de um texto bem feita. Pronto, Cláudia, fale um pouquinho. Na língua portuguesa, pronto, deixei você falar, você estava reclamando, viu? Na língua portuguesa, eu digo para os alunos que em relação à interpretação e compreensão textual, muita gente associa como que é a mesma coisa, interpretar e compreender. Quando, na verdade, compreender, eu vou compreender aquilo que está explícito no texto, certo? Aquilo que está claro, certo? Que eu posso sublinhar, que eu posso riscar, que o autor de fato disse. Enquanto a interpretação, a gente entende a interpretação como algo que o autor deixou nas entrelinhas, ele deixou subentendido, certo? Ele não disse claramente, e você vai ter que usar ali o seu conhecimento, como você disse, seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento linguístico, né? Você vai fazer ali todos os seus esforços, né? Todos os seus conhecimentos que você adquiriu no decorrer da sua vida, para que você, né, tente ali fazer a compreensão do que aquele autor quis dizer com aquilo. Então, interpretar e compreender não são coisas iguais, idênticas, porém, logicamente, né, tem as suas semelhanças. E outra dica também,
Outra dica também para o pessoal que vai fazer Enem, que vai prestar Enem, é em relação à leitura, porque a leitura ela é muito importante, certo? Se você pegar ali uma questão, porque você está lá, eu tenho que fazer apressado, porque o Enem tem muito texto. De fato, o Enem, as questões, né, até mesmo matemática, né, aparecem textos. Então, você não pode ali fazer aquela leitura rápida. Quando você termina, você tem que fazer a seguinte pergunta: sobre o que esse texto fala, qual é o assunto principal desse texto, e isso você pode realizar com uma única leitura, que no caso é a leitura jornalística. Então, para que eu não faça aquela leitura rápida, não entendi, depois vou ter que voltar no texto, aí sim você vai estar perdendo tempo. O mais correto, o mais aconselhável pelos professores, é que você faça uma leitura jornalística. Estou falando, sim, da língua portuguesa. Sim. Certo? A leitura jornalística é o seguinte: você já viu o William Bonner falando, apresentando o Jornal Nacional, você não consegue ali identificar nele nenhum regionalismo, certo? Porque o jornalismo, ele tenta demonstrar que não tem ali nenhuma variedade linguística, certo? Aquele jornalista ali, ele é paraibano, aquele jornalista ali é do Rio Grande do Sul. Se você parar para prestar atenção, o Jornal Nacional, ele tenta ali passar um idioma que fosse um idioma único no Brasil, a língua padrão formal. E ele fala pausadamente, com a entonação correta. E quando você vai fazer a leitura, eu digo para os alunos: imagina que você é o William Bonner, certo? E faça a leitura respeitando ponto e vírgula e com a entonação. Se você está fazendo a leitura de um texto e lá tem um ponto de interrogação, leia como uma interrogação. Certo? Entre na história ali de cabeça. Imagina que você é um personagem. E essa leitura jornalística, eu mesmo, depois que eu comecei a realizar essa leitura jornalística, facilitou muito para mim para compreender os textos. Porque assim como qualquer um aluno, né, eu também já fui aluno, e antes eu muitas vezes li o texto e, mas o que é esse texto que não entendi nada? Deixa eu ler de novo. Aí você perde tempo. E você realizando essa leitura jornalística com a entonação adequada, você ganha tempo, né? Porque você lê uma vez e você compreende. E em seguida você faz o que tu disse, que é o fluxograma, que são as anotações dos principais tópicos, as ideias principais, os verbos, né? Porque na língua portuguesa, os verbos são as palavras que expressam ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos. Então são nos verbos também que vão aparecer as principais ideias. Carregar muito essa questão do significado, né? As principais ideias, né, de um texto vão também estar nos verbos, certo? E a questão de resolver uma questão de múltipla escolha, né? O Enem nunca vai ter, tipo, só uma questão 100% certa e as outras 100% erradas. Sempre vai ter ali a questão que ela é a mais certa, aquela outra questão que você fica ali em dúvida porque ela é muito parecida com a resposta certa, uma mais ou menos e uma que é totalmente descartável, certo? Então, também tem essa questão de você realizar a interpretação. Outra dica também para o pessoal que vai fazer Enem, que eu também sempre gosto de passar para os alunos, é que muitas vezes eu gosto de primeiro ler a questão do que ler o texto. Porque o que acontece muito? O aluno, ele lê o texto, certo? Aí a questão é de gramática, por exemplo, certo? Aí lá na questão de gramática diz assim, na questão 9 diz assim, ó: na linha 7, o autor, lá. Então, se eu já li a questão primeiro que eu leio, primeiro de ter lido o texto, se eu já li a questão, a questão aqui, ela quer que eu preste mais atenção na linha 7. Então, eu já li a questão, já sei o que a questão quer de mim, aí sim eu vou para a leitura do texto, e na leitura desse texto, quando eu chegar ali naquela linha, na aproximação ali daquela linha, eu vou ter mais atenção, porque eu sei que a questão vai estar cobrando exatamente aquele ponto específico. Tu tem algum tópico para falar? Até porque a questão do Enem, né, a gente é uma corrida contra o tempo, né? Uhum. Então, a gente tem que otimizar o máximo. A gente, de fato, não tem tempo para ficar retomando ao texto para fazer as nossas verificações, não, né? A gente precisa, de fato, otimizar o tempo. Então, essa dica é clássica, né? De ler a pergunta, então você já vai lá no texto. Porque, assim, Kleber, também, língua estrangeira, né? Muitas vezes o texto está ali só como um pretexto. Não que isso seja o caso do Enem, porque, assim, nas últimas edições, acho que basicamente o Enem nunca cobrou a gramática propriamente dita. Lógico que a gramática é importante, né? Você vem inserida num texto, né? compreender o texto. A gramática, ela serve para isso, para escrever texto, né? Então, assim, ela é importante também. Mas, assim, na questão em outros textos, né? Porque às vezes a gente dá tanta ênfase no Enem como se não existissem outros vestibulares, né? Às vezes o texto está ali, é um texto enorme para fazer uma pergunta que não precisa do texto todo, né? Do texto. O texto está ali como um pretexto para que aquela frase seja retirada de forma isolada para cobrar uma questão de natureza gramatical. Então tem muita coisa que você, poxa, dá uma raiva ler o texto daquele tamanho, né? Para depois descobrir que
questão está perguntando uma